Ei pessoal, no Descubra de hoje vamos falar sobre as construções mais extensas do mundo, onde todo engenheiro já sonhou em participar ou no mínimo morre de curiosidade para saber como essas obras são feitas. Vocês sabem qual é o país que possui as maiores pontes do mundo? Mas antes de continuarem assistindo este vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativarem o sininho. Assim vocês ficam ligados e recebem novos conteúdos a cada semana. Dentro da engenharia, as pontes são conhecidas como obras de arte por suas dimensões e importância para a sociedade. Mesmo para quem não sabe muito como elas são construídas, a grandiosidade dessas estruturas chama muita atenção. E por diversas vezes elas se tornam um ponto turístico da cidade e também demonstram o desenvolvimento da economia local. Atualmente os chineses estão liderando o ranking das construções mais extensas. E olha que nem estamos falando da muralha da China. Pontes parecem construções simples, mas dão muito trabalho. Além de bonitas, elas precisam ser bem estruturadas, resistentes e o principal, seguras. Quando se fala em grandes obras feitas pela humanidade, não tem como negar a engenhosidade dos numerosos chineses. Eles possuem as maiores empresas, as maiores estátuas, cidade e é o país mais populoso do mundo. E por isso, na lista das 10 pontes mais extensas do mundo, 7 delas são made in China. A ponte de Atchafalaya-Basin é uma ponte com dois vãos paralelos localizada no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, entre Baton Rouge e Lafayette, inaugurada em 1973. Com um comprimento total de 29 km ou 18,2 milhas, é a 10ª maior ponte do mundo em comprimento total. A ponte inclui duas saídas, uma para Whiskey Bay e outra para Butler House. É comum ocorrerem acidentes perto das duas travessias de rios, já que ambos são trechos muito estreitos. Devido à sua geometria estrutural, em 1999, o governador da época reduziu o limite de velocidade na ponte de 70 para 60 milhas, e com isso permitiu para que os viajantes pudessem admirar a sua vista privilegiada entre os rios e florestas. A ponte de Donghai, que em português se chama Ponte do Mar Oriental e se situa na República Popular da China, liga o novo porto da cidade de Xangai, Luchangeng, às ilhas Yangshan, onde está em construção um gigantesco porto de águas profundas. Esta é a segunda ponte mais extensa do mundo sobre o mar. Perdeu a primeira colocação com a inauguração da ponte da Baía de Hangzhou, em 1º de maio de 2008. Ela mede 32,5 km no total, dos quais 24,6 km são sobre as águas. No ranking geral, é a 9ª ponte mais extensa do mundo. Iniciada na metade do ano de 2002, demorou apenas 3 anos e meio para ser inaugurado. Em torno de 6 mil operários, engenheiros e técnicos, remunerados muito acima da média chinesa, com uma carga de trabalho de 12 horas e habitando a própria ponte na medida que ela ia sendo construída, contribuíram sem dúvida para este milagre. Para vocês entenderem o tamanho do desafio, a ponte foi construída em um mar com profundidade de 5 a 10 metros, com impactos de ventos fortes e ondas de até 6 metros de altura, e com uma variação de 5 metros entre as marés. O crescimento econômico chinês não é algo que se existe em sites de notícias. A prova disso é o número de estruturas localizadas no país. A ponte Hunyang, localizada na província de Jiangsu, corta o rio Yangtze e ainda passa por uma ilha no meio do caminho. Sua extensão totaliza em 35,6 km de ponte, com trechos estaiados, e coloca ela em 8ª no ranking mundial. A construção da ponte começou em outubro de 2000 e terminou no final de abril de 2005, quando foi inaugurada. Teve um custo de 5,8 bilhões de yuan, aproximadamente 840 milhões de dólares. A ponte da Baía de Hangzhou é uma ponte rodoviária com uma porção de trechos estaiados que se distribui ao longo da Baía de Hangzhou, na costa leste da China. O custo total de investimento foi de 11,8 bilhões de yuans, aproximadamente 1,7 bilhões de dólares. Na classificação mundial de comprimento, a ponte da Baía de Hangzhou está em 7º lugar. A ponte sofreu diversos estudos de viabilidade e que foi aprovada em 2003. O plano original para a ponte era começar em Jinshan, em um subúrbio de Xangai. Após terem sido levantadas objeções pelo governo municipal de Xangai, foi deslocada para o território sul da província de Zhejiang. Ela encurta a distância de Xangai até Ningbo. Considerando que anteriormente a viagem de Ningbo e Xangai envolvia um desvio de aproximadamente 400 km, a ponte reduziu a distância para apenas 80 km. Duas pistas separadas, inauguradas em 1979, se estendem por quase 37 km para cruzar o pântano de Manchac. Para as fundações dessa ponte sobre um terreno úmido, foram necessárias estacas perfuradas até uma profundidade de 76 metros. A ponte do pântano Manchac é uma ponte localizada no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, com um total de 36,7 km de extensão, o que a torna a 6ª maior ponte do mundo. A ponte cobre aproximadamente 1/3 da rodovia interestadual de 55, que passa pelo estado de Louisiana.
ponte do lago Pontchartrain é a maior ponte do mundo totalmente sobre a água, com 38 km de extensão e localizada nos Estados Unidos. Após a inauguração da ponte Qingdai Haiwan, na China, o livro dos recordes criou duas categorias para essas estruturas. A americana tem sua extensão sobre a água, enquanto a chinesa possui somente um trecho dessa condição. Muito movimentada, recebe uma média de mais de 40 mil veículos por dia, que circulam entre as linhas de Manville e New Orleans. Para suportá-las, há mais de 6 mil pilares de concreto assentados no fundo do lago, que tem uma profundidade média de apenas 4 metros, exceto no canal de navegação, onde atinge uma profundidade de até 45 metros. Depois de entrar na ponte, não há mais possibilidade de inversão de mão, sendo que para retornar é necessário fazer todo o percurso da ponte, podendo parar apenas em caso de emergência, em um dos 7 locais existentes destinados para este fim. Esta é uma das pontes mais importantes no que se diz respeito à engenharia. Ela foi construída em apenas 4 anos. Localizada na cidade de Qingdao, na China, está no Guinness Book como a maior ponte de água salgada do mundo com 42 km de extensão. A ponte Qingdao Haiwan é a quarta mais longa ponte existente do mundo. Localizada na cidade de Qingdao, na província de Shandong, na República Popular da China, quando concluída, ela superou a antiga recordista, a ponte do lago Pontchartrain, nos Estados Unidos. Custou 10 bilhões de yuans. A ponte pode aguentar grandes terremotos e até uma colisão de um navio pesando 300 mil toneladas. Possui na sua estrutura mais de 5.200 colunas de sustentação. Iniciando nosso top 3, com um custo aproximado de 20 bilhões de dólares, a nova ponte inaugurada em 2018 une as cidades de Hong Kong, Macau e Zhuhai. São 55 km de extensão no total, mas possui 7 km de túnel submerso na água. Foram criadas 2 ilhas artificiais para os automóveis descer ao túnel e subir. O túnel é uma solução que permite que grandes embarcações fluam no delta Rio Pérola. O projeto começou a ser construído em dezembro de 2009 e estava originalmente planejado para ser terminado em 2016, o que não ocorreu. Uma curiosidade é que a cerimônia de inauguração teve como ponto alto a travessia do presidente chinês Xi Jinping, utilizando seu carro oficial, a prova de balas, para ir até Hong Kong. Apesar da extensão, inovação e facilidade que essa ponte proporciona, ela interliga a cidade chinesa com as duas regiões em apenas 45 minutos, algo que antes da sua execução demorava entre 60 a 70 minutos por meio do serviço de balsa e entre 3 a 4 horas de carro. A ponte se tornou alvo de diversas críticas e problemas durante a execução da sua obra, a começar pelo número de operários mortos e feridos durante o período de sua construção. Pelo menos 7 trabalhadores morreram e outros 275 feridos, segundo números da CNN. A grande ponte de Tianjin é uma ponte que liga Langfang a Qinshan, que são 2 cidades populosas da província de Hebei, na China. É uma ponte ferroviária e faz parte da linha de alta velocidade Pequim-Xangai, com um comprimento total de cerca de 70,6 milhas ou 113,7 km. Foi concluída em 2010 e inaugurada em 2011. A partir de 2011, o Guinness World Records gravou como a segunda maior ponte do mundo. O fato do projeto da via ser elevado foi definido para evitar numerosas estruturas individuais e poder atravessar estradas e ferrovias, e também encurtar o período de sua construção. Além disso, para ser possível a execução da linha férrea, seria necessário o dobro de aterro do que foi necessário para a ponte elevada. A ponte consiste de vigas pré-moldadas de 32 metros de comprimento, pesando 860 toneladas cada. Essas vigas foram fabricadas em 2 locais de trabalho, próximos à ponte, e levadas para o local de instalação, sendo colocadas nos pilares por um guindaste especial. A ponte de Danyang-Kunshan foi inaugurada em 2010, com 164 km de extensão. A maior ponte do mundo foi projetada para ligar a cidade de Xangai, com 23 milhões de habitantes, até a cidade de Nanjing, que possui 8 milhões de habitantes. Com cidades tão populosas, o fluxo de veículos é de 24 horas por dia. A ponte está localizada onde a geografia é caracterizada por arrozais de planície, canais, rios e lagos. Ela é quase paralela ao rio de Yangtze, cerca de 8 a 80 km ao sul do rio, passando pelas extremidades norte dos centros populacionais, começando em Danyang, Shansu, Wuxi, Zhuchou e terminando em Kunshan. Além, há uma seção longa de 9 km sobre o lago de Yanshan, em Zhuchou. A ponte de Danyang-Kunshan ostenta, desde junho de 2011, o título de ponte mais longa do mundo em qualquer categoria do Guinness World Records. E essa foi a lista do Descubra de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se quiserem saber muito mais sobre engenharia e arquitetura, nos sigam nos nossos perfis da Engenharia no Instagram, Facebook e também no LinkedIn. Valeu e até a próxima! Foi deslocada para o território! A ponte cobre
A ponte cobre aproximadamente... Não pode botar isso. Portá-las a mais 6 mil pilares... Não pode botar isso. Para ir até Hong Kong. Não pode botar isso. Shangsu, Wuxi, Sucha, Haizhou, Chadong. Não pode botar isso. Prova de balas. Não pode botar isso. Oficial, a prova de balas.